Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai implementar enums em um código PHP com Laravel. Por que eu estou usando Laravel? Laravel que a gente só vai utilizar justamente por questão de testes, beleza? Mas todo o conceito que a gente vai aplicar aqui de enum serve para você que está desenvolvendo PHP puro, está com algum outro framework aí. Tranquilamente você consegue utilizar a nossa metodologia aqui. E o que eu vou mostrar para vocês não é igual esses outros vídeos aí que você vai encontrar na internet sobre enum, vou ficar batendo o que é um enum e tudo mais. Não, aqui a gente vai ver modos avançados de se trabalhar com enum, que a partir destes modos você começa a ver, caramba, realmente é vantajoso usar um enum, né? Realmente eu vou conseguir de repente diminuir uma consulta no banco de dados ao utilizar uma enum. De repente eu vou conseguir tipar algum tipo de dado ali que eu tinha como uma etiqueta, uma tag dentro de um projeto meu e utilizar enum para conseguir controlar e evitar escritas, né, diversificadas às vezes de um termo que no final era para ser o mesmo, né, um termo que era para ser o bico ali. Então, com a enum a gente vai conseguir aplicar todo esse tipo de validação, entre outros recursos aí que a gente consegue usar com ela, que você precisa ver o vídeo para ficar por dentro, beleza? Se você não sabe o que tá falando, quem fala é o Urnal, seja bem-vindo ao canal DevTech Tips, aqui conteúdo de Laravel todas as terças-feiras. E hoje é um dia desses, né? Por isso estamos aqui novamente, dessa vez trazendo uma abordagem mais na prática mesmo sobre enums. Para quem não sabe, enums é um tipo especial de objeto no PHP, que ele não chega a ser como se fosse um objeto normal ali, que você cria, né? Uma classe normal, com construtor e tal, até porque enum não tem construtor, entre outras coisas, mas em algumas características ela acaba se parecendo bastante ali com um objeto. Inclusive, uma enum em si ela tem um tipo, né? Ela tem um tipo que é o tipo que é ela mesma, com ela própria. Então com isso também a gente vai conseguir passar, às vezes num método, falar, espero, por exemplo, uma notícia tags enum. Beleza, coloquei no método lá que eu estou esperando desse tipo, um dado desse tipo. O que acontece? Qualquer uma das informações aqui que eu mandar dessa enum vão chegar lá e a gente vai conseguir utilizar, porque todas elas que estão aqui vão passar nessa tipagem. Agora, se você colocar uma string aleatória lá, qualquer texto, já não vai dar certo, porque aquilo lá não é uma enum, né? Então, a gente consegue utilizar as enums, principalmente também nesse lado de validação. Mas, vamos lá, vamos entender aqui o que a gente tem aqui. Eu já estou com alguns códigos prontos, basicamente o que eu tenho é esse notícias tags enum, que vai estar aqui ó, no app. Aí eu criei uma pastinha enums, porque não existe no Laravel assim, não existe uma pasta enums, mas você pode dar o nome que você quiser, ou você pode colocar em outro local, ok? Aqui ó, no Laravel mesmo acaba sendo mais indicado. Para criar uma enum nova, né? Nova file aí, novo arquivo, aí você vai lá, minha enum, né? .php. Pronto, minha enum.php. Aí você vai iniciar aqui o PHP. Vai gerar aqui o namespace, né? Então, colocar aqui o namespace, que no caso é app/enums, beleza? E aí você vai definir, né? Enum, aí minha enum. Aí você pode colocar o tipo de retorno que ela tem, né? Por exemplo, uma string, que é bem comum. E aqui você vai ter os cases, tipo case, minha enum, case, altura. Geralmente você coloca em caixa alta aí, tá? Os termos aqui. E aí essa altura você vai definir aí, ele é igual ao que, né? Qual o valor que vai ser. Então você coloca a altura da forma que você quer, né? Retornar aí com quem for consultar essa enum. E basicamente isso aqui é o mínimo que a gente tem que saber do enum para criar ela. E aí você vai criar vários cases. E esses cases aqui, você vai tratar eles, né? Vai dizer, quem utilizou o case altura vai ter o que no final, né? Qual que é o retorno final dessa altura. Então você consegue definir aqui. Basicamente esse é o princípio inicial da parte da gente utilizar uma enum. Mas aqui o que eu fiz aqui, basicamente eu tenho já vários cases aqui criados. Essa enum aqui de notícias, ela retorna uma string, tá? Então esse é o padrão dela. Sempre que a gente pegar um notícia, case, e aí pegar o valor, né, para pegar notícia e tal, esse valor vai ser retornado no formato string. Então isso é padrão para todos os cases nossos aqui. Aí o que mais eu tenho aqui, além disso, eu também fiz aqui um modelo aqui para a gente utilizar com uma interface, então a gente vai conseguir usar uma interface na enum, mas isso mais adiante que a gente vai falar sobre isso, tá? E também eu fiz um case aqui, um teste, para a gente ir testando o que a gente está aplicando aqui da enum, tá? Então assim fica bem mais fácil da gente ir entendendo e avançando aí nessa abordagem de enum aqui que eu estou trazendo para vocês. Básico mesmo é esse daqui, de criar os cases, né? Acho que até aí você já deve ter visto na internet. Talvez o que você não viu, se você não usou uma enum,
é que, por exemplo, para você conseguir obter o valor aí de uma enum, né? Vou até colocar aqui a função. Public function test main. Esse aqui vai ser o teste inicial aqui. Vou até trocar, na verdade, get value. O que acontece? Você tem uma enum, vamos lá. Tem a nossa enum aqui, estou trazendo ela aqui, ó. Notícia tags enum, né? Que é a nossa enum lá. A gente até pode acessar aqui ela, beleza? E aí na notícia tags enum, digamos que eu quero pegar aqui, ó, ML aqui, tá? Esse ML é de Mercado Livre, depois a gente vai conseguir ver aí. Inclusive se a gente passa o mouse em cima, né, a gente consegue ver aí, ó, que ele está retornando aí uma string que é Mercado Livre, tá? Até aqui nada demais. Aí eu vou dar DD aqui, esse conteúdo. E eu tenho um script aqui do Laravel Sail já preparado aqui, tá? Inclusive eu já vou falar disso, mas a gente está rodando aqui esse projeto em cima de um ambiente Laravel aí, com Laravel Sail. Esse projeto aqui eu vou deixar para vocês no GitHub ali, então vocês podem baixar, executar ou olhar até copiar a solução que eu apliquei aqui, beleza? E para rodar, né, basicamente só você ter o Docker ali, tem um ambiente WSL, tá rodando aí, tem o Composer instalado, o PHP e o Composer instalado ali no teu ambiente WSL, e aí você faz a instalação do projetinho via Laravel Sail, tá? Não tem muito segredo. Estou aqui já com ele a execução, tá aqui meu terminalzinho, beleza? Deixa eu limpar aqui a tela até, dar um zoom aqui pra gente. Beleza? Aí eu vou rodar aqui o script, eu gosto de deixar sempre comentado aqui em cima, que é um script para a gente executar só esse método aqui, por exemplo. E aí, basicamente, a gente dá um sail, artisan test. Se eu estivesse utilizando no PHP puro, né, não estou usando o Laravel Sail, o que eu faço? Em vez de sail aqui, você vai usar PHP, tá? Mas se não, você vai usar sail ali. Então, sail, artisan test, isso aí é para executar testes, né, no Laravel. E aí, menos filter para a gente filtrar, né, qual teste que a gente quer aplicar, porque eu não quero executar todos os testes que estão aqui nesse projeto. E aqui eu passo o nome do meu teste, então notícias tags enum teste, aqui. Teste get value, tá? Teste get value é o que? É o método que eu estou aqui, tá? Então, vou rodar isso aqui, ó, já para a gente começar a ver como que uma enum funciona. Olha lá, no que eu rodei ele, retorna ali, repara, né, que no meu DD lá, ele retornou um objeto, notícia tags enum. E esse objeto tem name e tem value. Então, repara isso, ó. E se eles têm essas duas propriedades aqui, então a gente provavelmente vai conseguir acessar elas, né? Correto? Então, vamos lá. Name. Ó, name, né? Não é um método, né? Só uma propriedade. Vou rodar. Olha lá o name. ML. Tá aí, ó. Ah, mas tem outra propriedade. Qual que é a outra? A outra é a value. Que é justamente o que a gente quer. A gente quer saber o valor dessa enum. Então, rodei, né? Aí eu tenho realmente o valor da minha enum, que no caso é Mercado Livre, tá? Então, repara, né, que tem todo esse parâmetro aqui para você utilizar sempre. Sempre que você quiser pegar o valor daquela enum, você tem que dar um value aqui, tá? Senão você não vai conseguir pegar, porque no final da história aqui é um objeto, tá? Então eu até posso colocar aqui, ó. Eu vou criar um teste aqui já. Search equals. Isso aqui. Isso aqui vai ser igual ao Mercado Livre aqui, que é a nossa string, né? Então, já joguei aqui, já criei o teste. Vou rodar aqui, agora ele só vai dar que passou aqui, um sucesso aqui, porque agora é só um teste mesmo que ele está fazendo, tá? Mas isso que é aqui, esse teste em si aqui é set equals, tá dizendo que o que? O valor Mercado Livre é justamente o que está vindo daqui, tá? Se eu tirar aqui o value, a gente já vê dar erro até no nosso teste. Olha lá, viu? Porque o valor é diferente, tem que ser igual. Então, para ser igual, a gente tem que pegar o value lá, que daí é Mercado Livre, e aí sim é igual aqui. Então eu tenho esse teste aqui. O segundo teste aqui que eu preparei aqui, já é um teste para a gente entender um pouquinho mais sobre a enum, o que tem dentro dela. Então, vou rodar esse aqui, ó. Vamos rodar. E olha aí, ó. Esse daqui é um teste, ele está passando, né? Porque eu tenho uma assertividade no final ali para checar. E aqui eu consigo rodar, mostrar todos os métodos que tem lá na minha enum. Então na minha enum, notícias tags enum aqui, eu vou ter uma lá que é notícia, em que ela retorna notícia com acento, né? Porque eu também não ia conseguir colocar uma notícia com acento aqui, até porque ia estar ilegal, né? Irregular essa forma de escrita aí, né? Não faz sentido se utilizar assim, com acento e cedilha, né? Nos nomes.
Aí contas, novidades, certificado expirando aqui, certificado expirando, ele retorna, né? A gente tem não tem espaço também, a gente tem um underline aí para separar, né? Entre outros aqui, tá? Aqui tem uma lista em si de marketplaces, então você pode ver, ó, ML, Mercado Livre, tá? Americanos, Americana Marketplace, Kabum, Amazon, Madeira ficou tudo junto e aí ficou separado na hora de exibir o valor, né? Shein, entre outros aqui, tá? Então, tem nada demais aqui, né, pra gente gerir essas notícias. Então, a gente consegue com esse cases aqui, ó. Eu só chamei o Enum Tags Enum aí e chamei o case, assim eu consigo listar todos os cases que eu tenho na minha Enum. Isso que é muito bacana, né? Às vezes você precisa tratar alguns tipos de dados ali, tipo ativo, pausado, finalizado, sei lá, né? E aí você conseguiria tratar com a Enum e aí você consegue rodar no loops aí, né, de repente, por cada caso aqui que for interessante para ti, tá? Então esse daí era um teste para a gente ver o que tem na Enum. E agora aqui eu tenho um teste aqui de tipo, tá? Esse daqui eu comentei até um pouquinho antes com vocês, ó, mas vamos lá, vamos reparar o que está acontecendo aqui. Aqui na primeira linha aqui eu tenho a Enum, né, uma variável Enum, que ela recebe o quê? Uma notícia tags Enum, que é a nossa Enum lá, ML, tá? Então ela está recebendo o ML aqui. Aí, nessa notícia tags, o que acontece? Ela está aqui na Enum, e aí aqui eu tenho um método result, que ele vai receber o quê? O this only notícia tags Enum. Ou seja, this only notícias tags Enum é o quê? Ele vai pegar somente notícia tags Enum aqui, somente. Por isso, o que eu estou passando? Eu estou passando uma Enum para lá. Então, essa notícia tags ML é uma Enum, eu estou passando ela para lá. Passei ela para lá, ele vai receber ela como Enum aqui, porque inclusive ele tem um tipo aqui, ó, que é só notícias tags Enum. Se não for desse tipo, vai dar erro, tá? Então a gente já pode rodar aqui para dar erro, que eu acho mais legal sempre ver o erro primeiro. Ó, o próprio VS Code que já está dizendo que está errado, né? Mas vamos rodar aqui para a gente ver o erro aqui, que eu acho que é mais legal da gente se comunicar, né? Olha, explodiu o errão aqui, ó, de argumentos e tal, precisa ser do tipo Enum e não é. Beleza, vou voltar, Enum agora, né? Vamos limpar a tela aqui, vou rodar de novo o comando aí, e agora passou, né, tranquilo ali no nosso teste. Ah, beleza, e aí? Mas e se eu passar aqui o Velo, então, sem passar o Enum, né? O que vai dar? Ó, já deu erro, né? Já nem precisei falar muita coisa ali, já deu erro. E aí você vê que, de novo, que tem que passar daquele tipo, foi encontrado uma string. Não é isso que ele quer, né? Ele quer uma Enum. Então, você consegue validar a entrada, né, o tipo de dado que está entrando aqui, a partir de uma Enum. E a partir da Enum você já sabe os cenários ali, quais os casos possíveis que você consegue tratar. Show! Até agora aqui eu não fiz, eu acho que nenhuma mágica aqui do que vocês já viram, né? Aqui só para concluir, né? A gente está fazendo uma assertividade aqui, para ver se ela não está vazio, né, o nosso resultado. E assert equals aqui, para ver se o valor da Enum aqui que eu tinha criado aqui atrás, né, é o mesmo do result, tá? Então, até aqui nada demais. O que a gente tem de mais mesmo assim, ó? Vamos lá. Function get test. A gente sempre tem que começar um teste com um teste na frente aí, ou senão teria que colocar uma dot no teste, mas aí eu acabo não recomendando. Melhor colocar um teste na frente aí, é a melhor solução. Teste. Aí aqui a gente vai ter get by id. E aí, agora a gente começa a ter mágica aqui, realmente. Que é o que? Tô aqui com a minha Enum, né? Enum notícia tags aqui. E aí, digamos que eu quero pegar por um ID específico. Então, ó, eu criei um método lá, tá? Que é esse get by id aqui. A gente consegue criar um método, por exemplo, estático dentro da Enum. Pode ver, ó, tô dentro da Enum aqui. Criei um método estático, tá? Enum aqui, bonita. E tô com o método estático aqui que é o get by id. O que isso aqui nos permite? Nos permite não precisar fazer consulta no banco de dados. Então imagina que eu tenho lá no meu banco de dados, né, que eu processo várias vendas de um e-commerce ali, digamos. E aí cada venda que entra, ela pode ser que seja do Mercado Livre, ela pode ser que seja da Americanas, pode ser que seja da Kabum, da Amazon, né? E aí o que acontece? Entrou essa venda no banco de dados, a gente vai salvar o ID lá, né, da onde que veio essa venda, provavelmente a gente vai fazer isso. Tá, salvei no banco, ok. Agora, quando eu preciso saber detalhes, não, eu quero pegar as vendas só do Mercado Livre. Eu não preciso constar no banco para me saber que o Mercado Livre lá tem o ID 1, né? Eu não preciso consultar lá. Ou não preciso, estou salvando a venda do Mercado Livre, eu não preciso consultar ou ter alguma constante ali para dizer que o ID do Mercado Livre é 1. Por quê? Porque eu posso, né, ter esse valor sendo gerado pela nossa Enum, que é um arquivo PHP que já vai estar
em execução ali, né, de certa forma, embora às vezes não esteja importado no arquivo, no script que está sendo executado, né, ele pode ser chamado instantaneamente, o PHP mesmo vai responder, vai retornar ele rapidamente, não vai me consultar, não vai gastar, né, consulta no banco de dados, e eu consigo ter um dado que qualquer momento, por exemplo, digamos aqui, eu tinha aqui, o Mercado Livre era 1, mas daí depois mudou algumas coisas nele, aí eles reformularam tudo, agora não dá para ser mais 1, vamos colocar 13, por exemplo, que é um que está disponível aqui, né, que o nosso último é 12. Ah, legal, coloca 13, então, e vida que segue. E o que acontece? Mudei aqui, mudou em todo mundo que utiliza essa enum, né? E eu não estou fazendo consulta no banco de dados, então isso acaba sendo muito mais performático do que eu ter que consultar, às vezes, no banco de dados, uma entidade lá, que vai ter marketplace, né? Nessa marketplace eu vou ter que entender quem que é Mercado Livre e aí pegar aquele valor lá. O mesmo vale, eu quero, por exemplo, trabalhar com status ali de ativo, pausado, finalizado, cancelado, entregue, sei lá. Vários tipos de status aí que você pode querer trabalhar, né? E aí, para você não precisar consultar no banco, para trazer aquela lista de status que você tem disponível, você pode usar uma enum. Na enum você armazena esses dados já. Aqui o ID vai ser 1, o 1 vai estar no banco também, beleza? E aqui o valor é X. Então você consegue trabalhar dessa forma, tá? E aqui, ó que fácil que é esse método getById. Basicamente a gente só passa o ID aqui, que é o int aqui, né, o inteiro. Passou o ID para cá, e poderia ser um UID, podia ser uma string, podia ser o que você quisesse aqui para identificar, né? E aí passou o ID aqui, no que passou a gente vai usar um math do PHP, se você não sabe usar o math, dá uma olhadinha que vai estar aqui nos cards ou na descrição aqui. Vai ter um vídeo aqui que eu já fiz falando do match e até da performance dele comparado com if, else, switch case e tal. Então, fantástico o vídeo, você precisa dar uma olhada aí se você não conhece, não sabe nada ainda do match. E aqui a gente tem um match e basicamente nesse match ele está recebendo um ID. Quando ele recebe o ID aqui, o que ele faz? Ele pega, né, e procura quem que é a chave aqui que tem esse ID. Então se eu mandar qualquer chave aqui entre 1 e 12, ele vai ter um valor para retornar, tá? Então eu mandei o ID 1. No que eu mandei o ID 1, ele vai me retornar a enum.ml. Ele não está me retornando o valor do ml, ele está me retornando a enum. Retornando a enum, eu consigo ter mais outros métodos que eu consigo acessar e pegar outros dados, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Vamos voltar para o teste aqui. Então, getById, né? Digamos que eu quero pegar o ID 10, ó. Nem sei quem que é o ID 10, né? Mas eu quero pegar ele aí, beleza. Então, tá aqui, eu já tenho a minha enum aqui no 10, não sei quem que é ela, mas a gente tem alguns métodos. Quais métodos? Os cases aqui ainda a gente conseguiria. From, getById, getByTag, getValueById, ID, ó, eu tenho um método aqui que eu consigo pegar o ID. E a gente tem um tryFrom aqui, né? Que é um método da própria enum, que também daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, tá? Então, se eu quiser pegar o ID, ó, eu consigo pegar o ID de volta. Então, aqui nesse ID ele teria que me retornar o quê? 10, né? Nesse ID. Esse ID em T, ele é um outro método que tá aqui, ó. Pode ver, um outro public function, ID, tá? A gente tem o getById e a gente tem o ID. O ID a gente consegue consultar o ID e o getById a gente consegue pegar a enum responsável, tá? Então veja a diferença aí que a gente consegue ter com esse tipo de método. E aqui basicamente é o oposto, né? Aqui ele pega a própria enum aqui e aí ele vai ver qual o ID que pode ser empregado para essa enum, tá? Então vou rodar aqui, ó. Vamos pegar o teste que eu criei. Deixa eu colocar aqui a definição dele. Eu gosto de deixar esses comandinhos aqui comentados, né? Que é muito mais fácil. Eu só copio e colo ali, ó. Já executo. Olha lá. Vamos rodar, hein? Né? Vou dar um clear primeiro. Olha lá. Rodei, né? E tá lá. 10. O valor que a gente pegou, né? Na enum testes ali, 41. Né? Enum teste 41 tá aqui justamente no nosso DD. Então, a gente passou o ID 10. A gente pegou a enum que tem o ID 10. Depois que pegamos a enum que tem o ID 10, a gente pegou o valor, né, que ele tem, o ID dele. Então, até se eu quisesse, eu poderia colocar aqui, ó, enum value, né? A gente tem acesso ao value. Posso rodar, e olha lá, Magazine Luiza 10, né? Então, é simples de utilizar ela e te dá um poder danado aí, porque agora eu quero pegar o resultado em string. Agora eu quero pegar em int, que seria uma alternativa daquele valor daquela enum. Show, tem como. Você só vai ter que criar um public method ali, né? Um public function ali. E aí com isso, o consultor aqui, ele já vai conseguir identificar só baseado na própria enum que já está criada, né? Então, criei uma enum de
AliExpress, no que eu criei de AliExpress, se eu usar o método ID, eu vou ter aqui que AliExpress igual a 9, tá? Que esse é o ID da AliExpress. Então é bem prático de se utilizar aqui. Vamos colocar uma assertividade aqui, né? Como sempre. Só para fazer nossos testes aqui passarem, né? Isso aqui é importante. Equals. E aí a gente pode colocar aqui o value é igual a... Vamos lá, vou colocar aqui Magazine Luiza, né? Copiei, colei. Beleza. Eu vou trocar a ordem. Que o que ele espera que é ao contrário. Beleza, a gente já tem uma assertividade. Se eu quiser eu posso fazer a assertividade aqui do ID, né, também. Então, vamos colocar aqui a do ID. E a do ID aqui ele tem que retornar 10 aqui. Então, beleza. A gente pode rodar o teste. Ela lá passou no teste, né? Então, repara, a gente está acumulando um monte de teste aqui. Se eu rodar aqui, a gente passa por todos eles já. Aí, várias assertividades, né? 4 testes pelo menos aí. A gente tem aqui já criados aqui para trabalhar com o Enum. Aí, o que mais a gente tem de interessante? Então, eu tenho os métodos públicos aqui, né? Como o do ID. E esse get by ID aqui. Poderia ter um outro, sei lá. Get by um apelido, por exemplo. Você poderia criar aqui para você retornar baseado num apelido aqui que você definiu, né? Também, tranquilamente, você poderia fazer isso. Aí aqui eu tenho 2 métodos estáticos aqui para me mostrar para vocês. Vou tirar esse público daqui, vou jogar aqui para cima. Aí fica melhor da gente acompanhar. Acho que eu falei errado até antes, né? Mas aqui o get by ID é estático, tá? Repara até que a gente passou aqui estático, ou seja, a gente não disse qual enum a gente tinha, né? A gente não diz em nenhum momento, eu tinha enum Mercado Livre aqui. Diferente do outro aqui que eu pego o ID. Quando eu pego o ID, eu preciso ter uma enum já definida, ou seja, do Mercado Livre, da Shopee, algum enum tem que estar criado ali, e aí sim eu tenho acesso ao ID, tá? Então, a gente pode até rodar aqui, ó, vou colocar aqui só para mostrar para vocês, enum, Magalu, né? E aí sim, aí eu tenho o ID aqui, né? Que é o nosso método ali que a gente criou, tá? Que aí assim eu consigo pegar ele, em vez de pegar o value dele, eu pego o ID, tá? Seria a mesma coisa. Voltando aqui então, vamos lá, outro método estático que a gente tem aqui, ó, get value by ID. Mesma coisa, então, do outro cenário aqui que a gente fez. Vou até duplicar aqui. Get value by ID. Qual que é a ideia desse método? Esse método aqui, eu fiz ele para a gente já retornar o value. Então, repara que todo mundo que está retornando o value, exceto o desconhecido, que faltou o value aqui, né? Porque ele é desconhecido. E aí, show. O que acontece? Tudo que vai retornar daqui é sempre uma string. Então, já pega o valor direto, tá? Então, é bem útil também essa forma de trabalhar aí. Ó, get value by ID. Então, passei o ID 10, né? Aqui a enum já é texto. Pode ver que já começou a dar até erro. Então, ela não tem value, né? E aqui eu não preciso comparar esse assert equals aqui. Porque é basicamente isso só que a gente precisa ver. Se eu der um DD aqui na enum, né, a gente vai ver ali que vai estar o termo Magazine Luiza, né? Então, vamos lá. Olha lá. Deixa eu rodar, colocar um teste só para ele, né? Copiei aqui, colei. Coloquei aqui. Rodei. Olha lá, Magazine Luiza, tá? Então, simples também. Uma outra coisa, a gente pode acessar também uma enum por uma constante. Então, vou colocar aqui, ó. Access by const. E aí, o que a gente faz com esse acesso by const aí, pela constante? A gente consegue, por exemplo, eu tenho a enum aqui. E essa enum, em vez de eu pegar ela e ser Magalu, né? Eu vou nessa outra opção aqui que eu tenho, que é Magazine Luiza. Repara que o íconezinho aqui é diferente, ó, porque esse daqui é como se fosse, é uma constante que a gente tem ali, tá? Então, o que acontece? Estou pegando pela Magazine Luiza, e o que ela tem? Ela é uma public const, né, uma constante aí, e essa constante ela faz referência a self Magalu, ou seja, ela faz referência a ela mesma aqui, a propriedade Magalu. Então é uma forma da gente dar um alias, né, da gente dar um apelido. Por que a gente faz esse tipo de situação? Porque a gente não pode escrever isso aqui, ó, case Magazine Luiza igual a Magazine Luiza, tá? Isso aqui dá erro na hora da execução. E a gente já pode fazer esse teste agora mesmo, aqui só para vocês verem, dá erro, né? Que eu sei que vocês gostam de ver erro aqui na tela. Então,
Deixa eu voltar aqui só desfazer. Beleza. Aqui. Vamos rodar. Olha lá. Teste falhou, ó. Duplicate value em enum. Ou seja, aqui, ó, os cases Magalu e Magazine Luiza, eles estão duplicados. Tá até falando aqui no erro. E isso vai acontecer para você, tá? Se você tentar colocar aqui dois cases na enum que estejam iguais, ele não vai aceitar. Por isso, uma forma de você driblar isso é criar uma public const, que aí você consegue criar um alias aí, né, um apelido, de certa forma, para você acessar aquela sua enum, tá? Então, coloquei aqui Magazine Luiza, né? Vamos rodar agora estou com a Magazine Luiza, que está com a enum. E aqui o assert equals não pode ser desse jeito, né? Tem que ser o value, porque agora a gente tem uma enum aqui, a gente não está falando de texto puro. E aqui eu posso dar um dd aqui na enum, para a gente ver o que tem realmente nela. Então, vou limpar a tela primeiro, né? Vamos executar. E olha lá, retornou aqui o name Magalu e o value Magazine Luiza, tá? Então, pode ver, eu vou até rodar aqui, ele vai dar assertividade, né? Que deu certo aqui, nesse byconst. Então, funciona, é uma forma de você criar um atalho realmente, porque às vezes, se você precisar, às vezes repetir ali, você não vai conseguir, tá? Então, essa forma aí também é uma solução bem útil para você trabalhar com enum. Tirar esse dd daqui também, beleza. Aqui eu até fiz, nesse caso aí da Magazine Luiza, no Mercado Livre também eu fiz assim, ó, self-ml, tá? Mesma estrutura, mesmo modelo, só para a gente conseguir trabalhar com eles. Aqui onde que eu tenho esses public ID, ó, repara que vai até 12 aqui. E aqui em cima você pode ver que tem mais alguns cases, né, de tags aqui, no caso notícia, contas, tudo mais. Né? Então não tem problema, você não é obrigatório você colocar tipo todos aqui, né, uma condição, uma função que você está criando, né, para essa enum. Não precisa. Você vai colocar só aqueles que você vê interesse, né? E aí você pode colocar um default no final aí para retornar o que for default, ou seja, não está aqui explicitado aqui na enum, no match, né? Então eu retorno aquele default ali. Aí, beleza, get value by id aqui, a gente já viu. Tem um get by tag, tá? Esse get by tag, vamos fazer aqui, ó. É um pouquinho diferente, também é útil aí para os cenários aí de vocês, tá? Com certeza. Get by tag. Copia aqui já, vou trocar, beleza. Esse get by tag, digamos aqui, ó. Que eu tenho a minha enum, né? E aí, eu não sei qual que é a chave para mim acessar aquela enum. Né? Às vezes só tem uma string. E aí, o que eu vou fazer? Cadê ele? Aqui, ó, get by tag. E aí, às vezes só tem uma string, né, para não conseguir acessar. Então, um método como esse, por exemplo, get by tag, vai te ajudar a acessar ele, né? Às vezes você só sabendo uma string ou tendo uma string para acessar. Então, eu vou buscar aqui, por exemplo, ml, tá? ml. Que ml eu sei que tem, eu vou colocar ainda com um L minúsculo, um L maiúsculo, um L minúsculo. Nada demais, né? Só que a nossa ml que tem lá é um atributo aqui maiúsculo, então tá aqui, ó, tudo case aqui em caixa alta. Vou executar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ó, rodei, e aí o que aconteceu? Ó, o by tag aqui, né? Ele falou que a assertividade aqui de duas strings são igual, ele falhou, tá? Por quê? Porque ele esperava Magazine Luiza e ele encontrou desconhecido, tá? Ou seja, o que aconteceu? Ele não conseguiu pegar esse ml aqui, tá? Nesse get by tag. Bom, aqui eu tinha passado o ml aqui, só com L minúsculo, só que acabei estava desatento aqui na hora que eu escrevi até. Mas aqui o certo, a gente não consegue passar aqui ml, né? Dessa forma aqui, porque o que a gente tem que passar realmente para a gente pegar a tag é o valor. Por quê? Porque aqui a gente tem esse método getByTag. Esse método getByTag ele vai receber uma string aí, que é tag. Essa string ele vai passar para um toUpperCase aí, né, para upar aí toda a string aí, deixar tudo em caixa alta, padrãozinho, né? Depois disso ele vai dar um trim para remover qualquer espaço em branco que haver aí nessa tag. E então, desse retorno desse valor, ele vai jogar para o tryFrom. Esse tryFrom é um método da própria enum, tá? E esse método da enum aqui, o que ele faz? Ele vai olhar aqui os valores das nossos cases aqui na enum, e olhando os valores dos nossos cases, ele vai ver, o cara passou ali para mim, Mercado Livre assim, beleza. Quem que tem esse valor aqui dentro da nossa enum? Quem tem é o ml, beleza. Então ele vai retornar o ml, a enum ml, tá?
Então, se eu escrever Mercado Livre lá, aí a gente vai conseguir encontrar ela, tá? Então, vou copiar aqui, vamos rodar novamente. Estou aqui no WSL, colei, vamos rodar. Olha lá, ele vai falhar, né? Realmente. Só que aqui ele continuou dando como desconhecido. Não era para ter ocorrido dessa vez. E o motivo em si foi simples até de ter dado esse problema. É que esse método aqui estava implementado com esse toUpperCase. Nesse cenário não faz muito sentido a gente ter um toUpperCase. Porque como que eu vou mandar um valor, né? Eu teria que ter todos os valores com toUpperCase. E nesse cenário não faz sentido. Dependendo do cenário que você tem, vale a pena, né? Se todos os valores das suas enums são em case em caixa alta, né? Se não, não vale. Então, removi ele e vou ter só o trim para limpar ele, né? Evitar qualquer espaço em branco ali. Rodei e agora sim, agora a gente tornou aqui Mercado Livre, tá? Continuou dando falha, sim, era para dar, porque a gente estava esperando Magazine Luiza e a gente retornou Mercado Livre. Mas já mostra aí que o nosso teste está funcionando, ou seja, a gente está retornando aqui uma enum, essa enum aqui, ela é a enum Mercado Livre, né? A enum ML, tá? Retornou a enum ML, se a gente pega o valor, a gente vê que o valor não coincide aqui com o Magazine Luiza. Mas isso aqui, basicamente, seria a mesma coisa. Agora a gente só trocar aqui, né? Esse Magazine Luiza pelo ML, ou até Mercado Livre aqui, e aí a gente pega o Valley, né? Também é um jeito, né? Porque também a gente tem um alias lá para Mercado Livre, da mesma forma que a gente fez com o Magazine Luiza, tá? Agora vamos rodar, que agora vai dar certo. Agora não tem choro nenhum, não. Vamos lá. Rodei, passou no teste, beleza? Então, tranquilo também aqui dessa forma. Eu ia falar para vocês sobre colocar a chave de forma dinâmica, tá? E aí, cara, dynamic. Aqui. Aí a gente tem um problema. Vamos lá, vamos colocar aqui que a key é igual. Vamos escolher um outro aí que a gente não usou. Vamos ver que seja diferente. Netshoes. AliExpress aqui. Ó, Leroy Merlin. Leroy Merlin aqui é legal. Beleza. Leroy Merlin é a nossa key, né? Opa, tem que pegar aqui, né? Então aqui é Leroy Merlin tudo junto. Troquei aqui. Beleza, então tem a key. Aí eu tenho a nossa enum aqui. E aí você me fala assim, pô, vamos tentar pegar dinamicamente, né? Isso aí, digamos que eu tenho uma variável que tem o nome da key, né, da chave, e eu quero pegar o valor. Uma solução, né, seria a gente fazer igual a gente fez lá com os getValue aqui, né? E daí a gente receberia uma string e aí retornaria aquela enum correspondente. Essa seria uma solução. Fora isso, né, repara, ó, aqui você vai pensar assim, no PHP dá pra gente colocar uma string aqui, uma key assim. Nesse caso não dá, pode ver que tá dando erro aqui, ó. Mas se colocar caixa dupla aqui, com chaves duplas, ó lá. Continua dando erro, né? Ou seja, ele não aceita, né, esse tipo de método. A enum não suporta isso, tá? Isso até sumiu 2 pontos daqui, ó. Aí, beleza. Mostrando pra vocês, ó, né? A IDE aqui já reconhece que isso aqui não existe. Não dá pra gente utilizar, tá? Esse tempo atrás estava lendo umas RFC aí do PHP e percebi lá que a comunidade estava votando até para ter uma dinâmica nessa parte das chaves da enum. Não sei se isso dá para votar agora no 8.3, aí eu não me recordo. Mas eu cheguei a ver já que a comunidade já se preocupou com alguma solução para isso, tá? Não sei se vai vir, né? Mas pode ser que venha um dia. No momento, isso não existe, tá? A gente não consegue assim, a gente não consegue desse jeito. Sempre vai dar erro aqui, ele não vai suportar, tá? Você pode rodar, ó. A gente vai rodar aqui, ó. É outro, né? Aqui, ó. Troquei aqui, agora sim, vou rodar. Ó, rodei, né? Aí ele começa lá. O acesso aqui de uma propriedade estática aqui não declarada aqui. E aí ele dá erro, tá? Então, ele não consegue acessar desta forma aqui. Aí, tranquilo, então. Entendido isso, o que a gente pode fazer? Aí, a gente pode fazer um método como esse aqui, ó, fromName, né? fromName. Esse fromName aqui vai fazer uma baita gambiarra, mas vai dar certo essa gambiarra dele aqui. Essa gambiarra aqui, o que é? Vai receber um nome. Esse nome aqui, ele vai passar aqui como string, tá? Para uma string. E aí, ele vai chamar esse método aqui, ó, return value of constant. Ou seja, ele vai retornar o valor aqui dessa constante aqui. Com esse fromName. E assim a gente vai conseguir driblar isso. Vamos ver? From name, né? E aí a gente passaria a nossa key. Vamos lá? Será? Vamos executar aqui. Se tudo der certo vai dar um erro, né, no nosso teste.
porque a gente está comparando, acho que Mercado Livre com o Leroy Merlin, né? E olha lá, Mercado Livre com o Leroy Merlin, deu erro, né? Mas pelo menos a gente conseguiu ver que chegou até o fim aqui, ele foi validar isso tranquilamente, tá? Então, isso aqui é uma solução, né, que a gente pode aplicar. Acho que assim não vai dar certo, não cheguei a testar, mas vamos lá. Ó, a princípio aqui a IDE não falou nada, né? Vamos ver. Vou rodar, ó lá, não dá, ela não tá declarada, né? Ele não aceita esse tipo de acesso, vamos ver assim. Também não. Dá erro, nem com aspas duplas aqui também, ó. A gente não vai ter o mesmo sucesso aí, ó lá. Selfie. Tudo dando erro, tá? Então, solução aí, eficiente aqui, meio que um quebra-galho, é utilizar esse método constante aqui, que é do próprio PHP, para daí sim a gente retornar o valor a partir dessa concatenação aqui, dessa string, tá? Então, isso funciona e isso dá para a gente utilizar. Beleza? Então, mais um método estático aí que a gente já viu aqui que dá para utilizar aqui no enum, que vale a pena, né? E que mais agora? Agora, o que falta a gente fazer é usar um dos recursos que ela tem para ela implementar uma interface. Então, aqui eu tenho esse ativo interface, uma interface bem simples aqui. Eu não estava com muita ideia no momento. Falei, acho que isso aqui vai resolver já para a gente testar aqui e ver, né, se funciona. E o que acontece? A gente tem uma interface, ativo interface. E essa interface aí, ela tem um método chamado isActive. E ela retorna um bool, tá? Só isso. Ela vai checar se está ativo, né? E vai retornar um bool. E isso no método isActive. Aí, como que a gente faz? A gente vem dentro do nosso enum aqui. Vou até descomentar aqui, comentar aí, descomentar aí, beleza. Aqui, repara, a enum tá do mesmo jeito que estava sendo definido anteriormente aqui, né? Tá da mesma forma. Só que depois que a gente definiu, ela é uma enum e ela vai retornar uma string, aí sim a gente coloca o implements, tá? Um detalhe, tá? Enum não tem herança, então você não vai conseguir utilizar aqui uma extends, tá? Na enum não existe isso, não até o momento pelo menos, e não vejo isso tão cedo na enum. Mas o implements ela suporta, que é uma interface, tá? Então, você pode colocar um interfaces aí, um implements, aí você vai colocar o tipo da interface que você quer importar aí, tá? No caso que eu tenho ativo interface, estou importando ela aqui, ó. No que eu importei, ele já começa a dar erro, né? Por quê? Porque ele está dizendo aqui que eu não implementei o método isActive. Então eu tenho que implementar ele. Aqui embaixo eu já deixei ele implementado, então vai ficar mais fácil de a gente visualizar aqui, ó. Vou descomentar ele, o isActive. E legal, o que a gente tem aqui? Eu nem testei esse método aqui antes, não. É a primeira vez que a gente vai testar aqui, ao vivo. Hein? Nele a gente tem basicamente um math, tá? Que ele vai ver o tipo da enum que eu tenho. Se o tipo bater aqui, é do tipo ML, Americanas, Kabum, Madeira, Leroy Merlin, ele vai retornar true. Se não for desse tipo, aí ele retorna false, tá? Então a gente fez um negócio bem genérico aqui para a gente saber se está ativo ou não está ativo aquela enum específica. Beleza, então já tem o método aqui, em si já está funcionando aqui nossas tags, né? Inclusive, deixa eu limpar aqui. Voltar aqui para o teste. Vou até rodar o teste aqui só para a gente ver, né? Detalhadamente aqui. Vou rodar o teste, só para a gente ver ele passar em tudo. Vocês vão ver, eu implementei a interface, né? Não houve erro. Só o Dynamic aqui tá dando erro porque eu não tô esperando o Leroy Merlin tá vindo no Mercado Livre, né? Deixa eu voltar lá e trocar, que aí a gente acaba com esse problema. Vamos lá. Leroy Merlin Valley. Limpei. Agora sim rodei. Tudo dando sucesso aqui em todas as funções, todos os métodos de teste. Tá. Então, vamos testar aqui com a interface, né? Então, public test with interface. Nada demais, né? Tranquilo aqui. E aí, com a interface, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma enum, tá? Então, a gente pode pegar essa enum aqui, do jeito que tá aqui a Leroy Merlin aqui, que ele tá pegando tranquilamente. Então, a gente pode usar assim. E aí, a gente vai pegar esse enum. E aí, vai ver aqui o método isActive, né? Da Leroy Merlin. Vamos ver se isso aqui dá true ou dá false, né? This assert true, né? Verdadeiro, que é o que eu espero aqui, um verdadeiro aqui. Então, vou colocar aqui. Será que Leroy Merlin vai dar certo ou não? E aí eu vou pegar, né? Vou aproveitar o embalo aqui, ó. Vou criar outra enum aqui embaixo. E aí essa daqui é igual a notícia, tags enum aí, né?
E essa aqui vai ser uma que eu sei que não tá lá, né, para dar certo, que é a Shopee. Então, tag Shopee. Beleza. Aí o que, que vai acontecer? Estou aqui com a enum criado, ele vai tentar acessar aqui o Active, tá? Até posso deixar aqui enum 2, só para vocês não confundirem aí. Enum 1 aqui, beleza? Essa daqui eu sei que tem que dar false, tá? Então vamos colocar false aqui. Por quê? Porque Shopee não está lá. Agora Leroy Merlin ainda não sei. Vamos descobrir agora no teste e depois a gente olha no método realmente se estava correto ou não, tá? Então troquei aqui nosso teste, só executar agora. Vou limpar aqui, colei, executei. Olha lá, o if interface passou. Ou seja, se passou, quer dizer que Leroy Merlin estava lá nos ativos, né? Vamos confirmar? Vamos, né? Então, só acessar aqui o método isActive. Eu não consigo acessar por aqui até, não está deixando. Mas não tem problema, a gente vai lá para enum lá, vamos voltar lá. E aqui, na enum, vamos buscar aqui, ó. isActive está aqui o método. E aí, Leroy Merlin é um dos últimos aqui que ainda está verdadeiro, tá? Se eu passar ML, né, ML, vai dar certo também, vai dar sucesso. Então, até posso passar ali, não tem problema. Vamos colocar aqui, ó, enum 3. isActive, né? E aí, essa enum 3 aqui a gente pega Mercado Livre ainda pela constante, né? Não estamos nem pegando pelo case ali dela. Então, vou rodar novamente. Passou, né? Isso sinal aí que está tudo ok, que o Mercado Livre também está ativo, né? Porque a assertividade que a gente está usando é o true, tá? Bom, limpei aqui. Deixa eu voltar aqui para enum. Basicamente era esses os métodos aqui que eu tinha para mostrar para vocês, tá? São soluções aqui que podem realmente impactar o seu dia a dia como desenvolvedor, principalmente para você centralizar nomenclaturas, termos, etiquetas, tags, né? Geralmente a gente coloca às vezes para catalogar alguma coisa, alguma informação específica dentro do sistema, ou até mesmo enums mesmo, não sei se você já usou, até no banco de dados existem enums. Mas aqui a vantagem é que você consegue centralizar tudo no código, você consegue padronizar as informações, e eu tenho certeza que muitos de vocês aí já utilizou alguma solução assim, só que para conseguir fazer isso aqui dar certo, pegou e criou uma classe, aí nessa classe tinha uma listagem lá de tags, talvez todos constantes, e aí tinha métodos que pegavam os valores dessa classe e aí sim emulavam ou conseguiam realizar as consultas que aqui as enums permitem, tá? O legal é que isso aqui, se você realmente está utilizando um padrão, uma funcionalidade do próprio PHP, para te dar os recursos para agilizar essas consultas para você, para gerar mais valor, né? Porque querendo ou não, cada enum dessa aqui, ó, tem as suas propriedades, e as propriedades podem estar definidas tranquilamente em métodos aqui abaixo, tá? Então, essa é uma baita vantagem aí que você tem a utilizar o enum, além de que fica fácil padronizar, né? Então, se alguém chegou um novo marketplace aqui, legal, como é que vai ser? Ah, vai ser New MKT, sei lá, marketplace. Legal, como é que vai ser o nome? Aí já definiu o nome aqui, ó, acabou, já consegue usar aí em vários lugares no sistema, né? De forma bem fácil, bem tranquila, sem dificuldade. Quem chegar aqui e for mexer não vai ficar inventando modo, vai ficar colocando linha em local que não deve, né? Porque já está tudo centralizado aqui na própria enum, tá? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal aí para ajudar a gente a crescer e expandir. E conta aí nos comentários se você já usava essas estratégias aqui com o enum, ou se você nem sabia que dava para fazer tanta coisa assim com a enum e realmente viu vantagem com esse vídeo. Se você também falou, pô, não, enum não serve para nada, não vi tanta vantagem assim, comenta aí, quero saber a sua opinião, beleza? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.